Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo à nossa aula da nossa escola bíblica. Deus te abençoe. Queria orar com você. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua bondade, pela sua fidelidade, muito obrigado pela revelação que o Senhor nos dá através da tua palavra. Eu peço para que o Senhor continue se revelando a nós, que o teu Espírito Santo continue revelando o Pai e o Filho em todas as Escrituras, em tudo que nós lemos, que tudo isso, Pai, seja para a glória do seu nome, para o crescimento do corpo, para a edificação, e que tudo seja através da obra exclusiva do Senhor em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, a gente terminou na última aula Gênesis. Estamos dentro do Pentateuco, estamos dentro da mesma autoria, então é o mesmo autor, né, nesses 5 primeiros livros, que a gente chama de Pentateuco, baseado na tradução da Septuaginta que deu esse nome. Mas é o mesmo texto da Torá, é o mesmo texto utilizado pelos judeus, esses 5 primeiros livros. E esses 5 primeiros livros, eles seguem uma sequência, eles têm um propósito. Eles foram escritos por um líder de um povo que foi escravo numa terra, e ele queria que esse povo soubesse quem eles são e fortalecesse, desse encorajamento para que eles enfrentassem e vencessem tudo que eles iam enfrentar, para que eles permanecessem se tornando um povo forte, uma nação forte, que crescessem assim, e que isso fosse até exemplo para as outras nações. Então, olha a responsabilidade do autor. Você está escrevendo baseado em tudo isso para uma pessoa que você nem vai conhecer, que vai ler. Mas que essa pessoa, sendo da sua nação, parte do seu povo, ela deveria seguir esses passos, porque isso era importante para ela ser aquilo que Deus chamou ela para ser. Isso, então a gente sabe que a Torá, e ela é o livro, o fundamento para os judeus, principalmente os ortodoxos, que não se chamam ortodoxos, nós que chamamos eles de ortodoxos, mas os judeus que são mais, menos moderninhos, né? E os mais modernos, eles já têm o Antigo Testamento, que é o nosso Antigo Testamento, é igual para eles também. E aí tem o judeu messiânico, que é a mesma Bíblia nossa, é a mesma Bíblia dele toda. Então, existe um grupo dos judeus, já na época de Jesus já tinha esse grupo, que só segue a Torá, que só segue os 5 livros da lei de Moisés. Então, nós vamos fazer o quê? Nós terminamos Gênesis, nós vamos entrar em Êxodo. Só que a gente vai seguir a mesma ideia do que a gente fez no Gênesis, e eu não inventei essa ideia. Então, eu quero dizer para você que eu estou seguindo uma lógica que eu acredito que é a lógica que Moisés seguiu. Então, Moisés está falando com o povo que está no deserto, e eles estão ali, né, não sei, em algum momento dos 40 anos que ele escreve os 5 livros, ou um em cada época. Só que ele não começa falando, vocês vocês estavam no Egito, escravo, né, como vocês bem sabem, e aí o Senhor nos tirou do Egito. Ele não começa os 5 livros já falando disso. Isso é o início de Êxodo. Ele guarda um livro inteiro para falar da onde veio os antepassados deles. Entendeu? Então, ele faz um contexto, ele conta um livro que contextualiza o resto da história. Inclusive, ele mesmo, o autor, só vai aparecer a partir do 2º livro. E aí ele vai estar no 2º, no 3º, no 4º e no 5º. Mas ele não está, né, como personagem participante, interagindo no 1º livro. Até porque o livro de Gênesis termina com a história de José, que isso aconteceu 400 anos antes de Moisés nascer. Então você imagina que você vai escrever um livro, você vai escrever um livro, e você vai falar para um pessoal, para um público-alvo, e você não começa falando desse público-alvo a partir de onde eles estão agora, você começa escrevendo um livro inteiro, contextualizando, apresentando de onde eles vieram, de 400 anos para trás, de 400 anos para trás. Então, Moisés fez isso. Então, o que eu fiz em Gênesis?
seguir essa lógica, creio eu. Então, em Gênesis, eu não comecei de Gênesis 1. Primeiro nós tivemos uma aula, foram 4 aulas. E a primeira nós falamos do que aconteceu antes do capítulo 1. Antes do versículo 1 do capítulo 1. Né? A gente falou da eternidade. E agora, em Êxodo, eu quero fazer isso também com você. O que nós vamos fazer? O livro de Êxodo, ele é basicamente dividido em 3 partes ou em 2 partes. Né? Existe uma concordância entre 2 ou 3 partes. A primeira parte seria a libertação do povo através de Moisés, e que vai ter ali as pragas, né, e a conversa de Moisés, o chamado de Moisés, e o relacionamento com o faraó e a travessia do mar. E a segunda parte do livro seria a parte da aliança e do tabernáculo. Então é Deus apresentando o relacionamento de aliança que ele teria com esse povo. Então começa depois da travessia do Mar Vermelho, né, para o final, seria uma divisão, ou uma outra divisão seria depois do Mar Vermelho até chegar no Monte Sinai, e depois no Monte Sinai Deus revelando o tabernáculo, que seria uma terceira divisão. Como que nós vamos fazer? Nós vamos seguir essa ideia. Nós vamos ter uma aula hoje só sobre Moisés. Nós vamos falar só sobre Moisés. Por quê? Porque ele está se apresentando nesse início de livro. Então a gente não vai começar ainda falando do que aconteceu já no capítulo 2, no 3 de Êxodo. A gente fica só no personagem Moisés. Moisés é muito importante estudar a vida dele. Moisés, ele tem uma autoridade altíssima sobre várias nações, sobre influência, sobre leis e sobre regras de povos, de vários povos. E Moisés, ele é um grande profeta, ele que revelou a lei de Deus para o povo. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, aparece Moisés e Elias. Moisés, ele representa a lei de Deus, todo o ensino de Deus. Então Moisés é alguém, não viveu um cara como ele na história. Moisés foi alguém único. Eu conheço pessoas que amam a história de Moisés, que têm um apego muito grande, se identificam demais, e é legal. Moisés é um cara que você olha, você vê falhas dele, você vê acertos dele, e como que ele é importante, né? Então a gente vai falar uma aula hoje sobre Moisés, exclusivamente Moisés. Nós vamos ter uma segunda aula sobre a libertação do povo, através de Moisés, mas Deus libertando o povo até o Mar Vermelho. E na terceira aula, sobre a aliança e o tabernáculo, ok? Então vamos começar hoje falando de Moisés. Então, título da aula, Moisés, chamado para libertar os israelitas. Eu gosto sempre de destacar um versículo chave ou algum texto, às vezes de algum outro lugar da Bíblia, mas que aponte e que resuma bem, ou que enfatize alguma coisa importante daquela parte que a gente vai trabalhar hoje, né, como é o caso de hoje. Então, o texto que eu peguei é de Deuteronômio. Deuteronômio 34 é o último capítulo do Pentateuco, é o último capítulo da Torá, é o final dos 5 livros, que é a história da morte de Moisés. E lá fala assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito. É interessante, porque o texto fala isso. Moisés fez, por mando do Senhor, pelo poder do Espírito, pela palavra e pelo poder, mas quem fez foi Moisés. É legal isso, porque Jesus fala isso também, né? Em meu nome vocês farão tal coisa. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome curarão. Então a Wiener tem essa visão de que nós fazemos por obra do Espírito, mas através de nós é feito. Por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Então, esse texto está falando que não existiu ninguém como ele. Está falando que ele operou coisas grandiosas diante de Faraó, que era o rei
do império, diante dos seus oficiais, diante do povo egípcio, e o texto continua para falar que ele operou à vista também de todo Israel. Então, ele fez o que fez diante de Faraó e tudo mais, mas nem todo Israel viu, talvez, até porque a terra de Gósen foi guardada pelo Senhor durante as pragas, e não tinha a Rede Globo ou um outro canal de televisão qualquer, ou uma Record, que gosta de mostrar a história de Moisés. Não, na época o pessoal não assistiu na televisão o que estava acontecendo na capital, então eles só ficaram sabendo que a história estava sendo contada. Mas diante de Israel também operou Moisés grandes feitos e maravilhas, coisas muito grandes. As letrinhas estão pequenas, mas eu vou lendo para você e acho que a gente vai conseguir se entender. Então, quem foi Faraó? Quem foi Faraó? Desculpa. Quem foi Moisés? Vamos falar de Moisés hoje, é melhor. Quem foi Moisés? Moisés, ele nasceu 400 anos depois de que o povo foi da terra aonde Deus entregou para Abraão, Isaac e Jacó, 400 anos depois que eles foram para o Egito. A gente viu na última aula que eles foram para lá para se fortalecer, para se tornar um grande povo. E uma informação muito importante, a gente falou sobre os Ixos, que eram os povos que muito provavelmente governaram no Egito, que o faraó era Ixo, era semita, na época que José foi colocado como governador, foi dado esse cargo, e permaneceu. Durante esses 400 anos, esse povo Ixo perdeu a batalha. E o Egito, e o povo egípcio, natural da terra mesmo, reconquistou o trono do Egito. Então, foi tirado esse faraó egípcio, esse faraó Ixo, não sabe o que aconteceu com ele, os Ixos, parte fugiram, parte morreram, parte se misturaram com os outros povos, e assumiu o lugar desse faraó Ixo, um faraó egípcio, e na cultura egípcia eles têm algo que você vê até nos museus e nos materiais que são encontrados, quando morre um faraó, né, os faraós eram colocados em tumbas, né, nas pirâmides, em diversas situações. Quando morria alguém que era mau, era um faraó mau, e assumia um outro, muitas vezes eles raspavam e apagavam o nome desse faraó mau, ou quando um faraó inimigo ganhava do outro, matava ele e assumia, esse que assumiu, ele apagava da história dos egípcios, ele queria, né, pelo menos, apagar da história dos egípcios a história desse faraó anterior. Então, eles arrancavam, né? Imagina que tinha os desenhos, mas tinha também esculturas. Então, eles raspavam o rosto, eles arrancavam um nome. Então, isso, para quem é um arqueólogo, para quem trabalha com história, isso é muito difícil, isso ter acontecido. Por quê? Era a intenção deles na época mesmo, que você quer estudar a respeito de alguém e que foi arrancado da história. E eles criam, os egípcios, na religião deles, que fazendo isso, eles também estariam apagando essa pessoa da eternidade deles com Ra, com Deus deles. Então, era uma intenção mesmo, porque eles faziam aquela tumba, as pirâmides, para viver eternamente, né, com aquilo tudo. Então, eles tinham enterrado com ouro, era enterrado com a esposa, com os servos, era enterrado com todo mundo, como se ele fosse carregar tudo aquilo ali na eternidade. Então, quando eles arrancavam, raspavam, era para limpar a história dessa pessoa. Então, com isso, é mais fácil a gente entender que em 400 anos, em algum momento, os Ixos perderam, assumiu um faraó egípcio, e depois desse faraó de 400 anos, pode ter tido mais de um faraó depois dos Ixos, mas em dado momento assume o governo um faraó egípcio que não conhecia José. Então esse é o texto de Êxodo. Em algum momento assumiu um faraó que não tinha o menor interesse em José, né? No 1:8, né? Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Mas eles tinham
a família de José, lá em Gósen, tinha esse povo, então eles falaram, a gente precisa segurar esses caras. Eles estão ficando fortes, eles estão dominando, eles podem se voltar contra a gente a qualquer momento, né? Eles podem estar armando uma rebelião. Imagina que eles já tiveram que lidar com os Ixos há anos atrás, então, será que é outro povo semita que vai querer dominar sobre nós? Não, vamos cortar isso aí. E aí esse faraó que começou a trabalhar para que o povo hebreu fosse extinto mesmo, né? Escravizaram, mas começou a matar os meninos, né? A ideia era matar os homens para acabar mesmo com essa força masculina, né? de exército do meio deles. Moisés nasce nesse contexto. Quando Moisés ele nasce, a Bíblia não fala para a gente qual o nome que ele recebeu. O que a gente vê no texto? Capítulo 2, versículo 10. Sendo o menino já grande, ela a mãe, né, de Moisés que ficou cuidando, o trouxe a filha do faraó, a qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas tirei. Então, o que a gente vê é que depois que Moisés desmamou, né, depois que ele já era grande, e a gente não sabe exatamente qual é esse grande, se já era um homem ou se era um menino já mais independente ou mais comportado para poder frequentar o palácio, naquele momento ele recebeu o nome de Moisés. E vamos falar sobre o nome de Moisés, então. Moisés, então, ele recebeu esse nome da filha do faraó. Qual filha de qual faraó? Filha de um faraó exclusivamente egípcio, não semita, não ixo, um faraó que inclusive era contra, né, esse povo hebreu, como é que eles chamavam lá na época, que era um dos povos escravos da época. Então, a gente pode imaginar que essa filha do faraó, ela estava tomando um banho com as suas empregadas na beira do rio Nilo, e esse banho poderia ser um banho natural, como poderia ser até um banho ritual. Pode ser um banho que ela estava tomando, né, em adoração, alguma coisa ao deus Nilo, que o Nilo também era um deus. E ela estava ali, né, inclusive conta a tradição egípcia de que as mulheres que tinham dificuldade para ter filho faziam esses banhos rituais no Nilo, pedindo ao deus Nilo um filho. Então está lá a filha desse faraó, né, se banhando no rio, e de repente ela vê o cesto, ela pede para trazer o cesto e encontra um bebê. Quando essa menina encontra um bebê, ela não está contextualizada do que aconteceu antes. A gente sabe a história porque a história conduz a gente nessa direção. O que ela sabe? Ela sabe que ela está se banhando num rio que ela aprende desde criança que é um deus, e o Nilo é um deus para eles, para os egípcios, e esse Deus lhe dá um bebê. Esse Deus lhe dá uma criança. Qual seria a situação normal? A situação normal seria ela imaginar que o pai dela mandou as parteiras jogarem os meninos escravos do rio. Por que jogava? Porque o rio também tinha jacaré. Então ela devia estar protegida em algum lugar, mas jogava a criança para morrer ou para ser comida pelo jacaré. Ela podia pensar isso. Só que imaginando que ela é filha do faraó e poderia estar fazendo... Sabe, a gente está conjecturando várias situações que podem ter acontecido, mas que influenciaram, de certa forma, a ela tomar a decisão de cuidar daquela criança. E quando ela pega essa criança, vem uma menina correndo e fala assim, eu sei uma pessoa que pode cuidar para você. Aí ela fala, então tá, então cuida dessa criança até ela poder, até ela ter idade suficiente para frequentar o palácio, né? Porque não ia poder ter um bebezinho lá no palácio, inclusive filho de escravo. E o escravo era realmente alguma coisa muito inferior, né? Na nossa cultura hoje, no nosso contexto contemporâneo, a gente não consegue nem chegar perto da forma como eles enxergavam o escravo.
A escravidão no Brasil foi abolida há algum tempo, né, há 100, 150 anos, mas ali já era uma escravidão menor. A escravidão nessa época escravo era para baixo de cachorro. Escravo não é um objeto, você compra ele, sabe? Você investe nele para ele, é como um carro que você compra e usa para algum benefício, sei lá. Escravo não era gente. Então ela pega e ela pede para cuidar, é como se ela estivesse pegando essa criança para ter ali, sabe, para algum entretenimento dela. Não era, você não para e vê a filha do faraó já criando, nossa, eu vou ter uma pessoa dentro, que essa pessoa vai ser o futuro faraó, meu filho, a não ser que ela tivesse realmente problema para engravidar e estava pedindo ao Deus Nilo uma criança. Mas ela tem ali um brinquedinho, um cachorrinho, é como se uma criança que chega em casa, como um cachorrinho que trouxe da rua, fala, mãe, deixa eu criar esse cachorro, e aí a mãe fala assim, o pai fala, não, você pode, mas você não pode dar trabalho, você que vai limpar, se fizer sujeira, você que vai limpar. Então, é como se estivesse nessa direção, tá entendendo? Era a filha do faraó, era uma criança de um escravo. Não eram duas pessoas do mesmo nível, não era numa sociedade brasileira contemporânea, ou qualquer situação de hoje em dia, era uma situação de níveis sociais muito afastados. A filha do faraó, o faraó é o topo da pirâmide. Escravo era o mais baixo da sociedade, né? Abaixo de todo mundo. Então, essa é a situação. Ela pega e tem isso daí. E aí, quando ela recebe esse menino de volta, a Bíblia fala que ela chama de Moisés. E aí, sobre o nome dele, ela dá esse nome nesse contexto. É difícil a gente imaginar que a filha do faraó, agora deu para a gente entender por que eu falei disso, né? É difícil a gente imaginar porque a filha do faraó daria um nome hebreu para essa criança, para frequentar o palácio. Os hebreus eram escravos, era um dos povos escravos. Imagina você, nobre, rico, você tem vários escravos e aí você pega uma daquelas crianças e você vai dar um nome para a criança, da língua deles, do contexto deles. Então, o que é mais normal a gente caminhar e entender? Que a filha do faraó deu a esse menino desmamado, que foi recebido, um nome relacionado a alguma coisa da cultura dela, que era uma cultura muito superior, do império. Então, baseado nisso, que nome seria Moisés? Então, a gente pode imaginar isso, eu estou falando coisas que são estudos, tá? Tem base acadêmica para o que eu estou falando, tem referências, e é legal você estudar e pesquisar sobre isso. Então, o nome, a pronúncia, né? A pronúncia Moisés, ela tem uma semelhança no egípcio de uma coisa e tem o mesmo som, né? Do que de outra coisa que seria na língua dos hebreus. O texto bíblico, ele fala, porque das águas eu tirei, né? Então a gente aprendeu que Moisés é tirado das águas. Por quê? Das águas eu tirei. Só que a filha do faraó, ela não daria o nome assim, tirado das águas, né? Qual que seria um normal para ela? Ela daria um nome como filha de faraó, com o nome de deuses, como faraó com o nome Ramsés, né? Como os faraós tinham nomes de deuses. Ela daria alguma coisa assim para essa criança que seria um filho, né? Um filho dela, um neto de faraó frequentando o palácio. Então, inclusive nessa época, nessa dinastia, nessa época dos egípcios, eles tinham essa questão de dar nomes de deuses. Então, existe uma palavra no egípcio que é o Msés. Esse Msés quer dizer filho de, ou filho de, ou nascido de. Como é que você conhece o Msés? Eu dei o exemplo do Ramsés. Msés quer dizer filho de, ou nascido de, e Ra, que é o Deus Sol, né? Então, eu coloquei até uns desenhinhos aqui, tá vendo? Os hieroglifos.
Então, como é que seria escrito Ramsés? Aqui é o balão de cima. Como seria Ramsés? Que seria filho de Ra, ou nascido do deus Sol, né? Tem o primeiro símbolo que é um sol, e os outros dois símbolos que representam filho de ou nascido de. Então você vê essa escrita nas pirâmides, nas tumbas e onde mais, vai ter ali esse nome, Ramsés. Então, qual que seria um outro exemplo? Eu peguei aqui o Tutmoses, ou Tutmés, né? Tudo a mesma pronúncia, tudo esse Mes, Ramsés. Filho de Tote, o filho do deus da sabedoria, né? Que é esse Tut. Então, que o símbolo dele é como se fosse um pássaro com um bico bem fino, no formato de uma meia-lua. E esse pássaro representa para eles a sabedoria, fala que esse Deus que deu o hieroglifo para ele, a escrita para eles, né? Então, como é que seria esse nome? Olha lá, tem o símbolo do pássaro, aqui, o símbolo do pássaro. Minha mão está indo para o lado errado. Aí. O símbolo do pássaro e os dois símbolos que representam filho de. Baseado nesse contexto, como seria Moisés? Porque Moisés e o som sendo Messés, faltou alguma coisa, você concorda comigo? Messés, Messés, né? Ou Moses. Então, você não tem o nome de uma divindade antes de Moisés. Uma teoria seria de que Moisés, esse nome Messés, seria um sufixo, ele teria um sufixo, alguma coisa junto dele, relacionado a uma divindade. Qual divindade? Se a filha do faraó tirou essa criança do Nilo, uma possibilidade é que ele teria o nome do deus Nilo no seu nome. Qual que é o nome do deus Nilo? É o Rap. Então, um nome possível de Moisés no Egito seria Rapmoses, Rapmessés, ou alguma coisa com esse Rap, né? Que é o deus Nilo. Aqui eu coloquei no último balão só o Messés, certo? Então, como eu disse, essa tese ela tem base, né? Ela não estou criando ela agora, não estou especulando nada, ela tem base. E eu até escrevi aqui que essa tese, ela existe de várias pessoas, judeus e muçulmanos e várias linhas islâmicas, inclusive, né, que também participam da história de José e Moisés, eles conhecem essa história e especulam em cima. Mas teve um livro chamado Moisés e a Religião Monoteísta, que foi escrito por Sigmund Freud. E esse livro de Freud, de 1939, ele trabalha justamente essa tese em cima do nome de Moisés. Então, se Moisés teria um nome de uma divindade junto do nome dele, por que na hora dele escrever a biografia dele mesmo, ele tirou? Muito provavelmente porque tinha já uma palavra na língua dele, a semelhança na pronúncia, que teria um outro significado que valeria, e porque ele não queria ficar carregando o nome da divindade egípcia, que ele conhecia muito bem, porque ele morou no palácio, de ser desmamado até os 40 anos de idade, então foi ensinado, foi educado, cresceu no palácio, e tinha toda a base para conhecer muito bem as divindades e tudo mais, e enxergou nisso uma questão ruim, ao ponto de mudar o nome dele, para deixar só o Messés. Isso não seria uma novidade tão distante, porque Abraão teve o nome mudado, Jacó teve o nome mudado por Deus, né? Mas não era algo tão impossível alguém ter essa mudança do nome a partir de uma maturidade, a partir de uma situação relacionada com Deus. Isso falando do egípcio. E no hebraico? No hebraico, qual seria a palavra que aponta no texto da Bíblia? Porque a gente sabe que Moisés é tirado das águas, mas não existe uma palavra com a pronúncia Moshe ou Moisés, alguma coisa em hebraico que significaria tirado das águas. O que existe é a palavra tirado, tirei, o verbo tirar, né? E essa palavra é essa mashé. Eu coloquei aqui, hebraico mashé, que quer dizer tirar.
Então, a gente aprende com isso que, pelo menos em hebraico, né, já não trabalhando no egípcio, mas no hebraico, Moisés quer dizer tirar, ok? Então, Moisés não é tirado das águas. Então, como é que o texto bíblico fala? O nome dele vai ser Moisés, porque das águas o tirei. Então, tirei é o nome dele, vai ser tirado, esse é o nome dele, em hebraico, tirado. Existem algumas variações, dependendo da língua que traduz, né? Então, Moisés pode ser Mose, Moise, Moshe, Moishe. Então, tem várias dessas variações. E outra coisa, há de se concordar de que Moisés poderia ser chamado por algum nome pelo pai dele e pela mãe dele, né? Aí já entra num campo mais difícil da gente caminhar, porque a gente conjecturou o hebraico, o egípcio, o hebraico, mas no hebraico mesmo, o pai e a mãe não vai ficar um tempão chamando a criança de bebê, porque esse bebê não é meu, então não vou dar nome para ele, né? Então, existem textos judaicos antigos que chamavam Moisés por outros nomes. Inclusive, que a formação da palavra é muito parecida com Moisés. A gente falou do Talmud, e o Talmud mesmo apresenta algumas variações. E uma coisa que ele apresenta, né, seria uma semelhança do nome de Moisés com o nome Malaquia, ou Mal-El ou Mal-Ah, né? A gente tem na Bíblia esse nome Malaquias, né? E esse nome, a formação do Malach é o mesmo de semelhança. Então é o mesmo nome que varia, né? Você não tem normalmente um nome e aquele nome é travado. Normalmente ele, dependendo da pronúncia, da época, passam 2000 anos e aí você vai falar aquele nome, já tem uma outra língua, uma outra evolução na língua. Então, a gente tem um filho chamado Miguel, então a gente fala Miguel, quem é semelhante a Deus. Só que o Miguel é o mesmo de Micá e de Miqueias, entendeu? Esse Ar e El são as duas variações de nomes apontando para Deus, que é El e Ar, que seria Elohim e Yavé, e Elwar. Então, é possível que Moisés tivesse um nome dentro da família, né, num contexto inicial, e que pode ter se perdido em algum momento. Existem alguns textos, quando encontraram os manuscritos no Mar Morto, que foram escritos ali pela comunidade de Qumran, né? Além dos textos bíblicos, encontraram o livro de Isaías completo, encontraram vários textos, e tiveram ali também alguns outros textos que são chamados por nós de apócrifos, ou que os judeus mesmos não colocaram fazendo parte do cânon do que nós chamamos de Antigo Testamento, mas que para eles é a Septuaginta, ou é a formação do livro para eles igual ao do nosso Antigo Testamento. E eles tinham alguns textos que não entraram, então, nessa formação, e tem um livro que chama A Visão de Arão. Arão, quem que é Arão? É o pai de Moisés. Então, é como se tivesse um livro escrito pelo pai de Moisés, como não, né? Existe um livro escrito pelo pai de Moisés, aí foi o pai mesmo que escreveu? É texto bíblico? Não é texto bíblico. É um bom livro? É um bom livro para você ler. É um livro histórico. E lá, A Visão de Arão, ele chama Moisés de Malaquias, ou de Malaquiá. Que no texto de Qumran, na forma da escrita, ele não ali apresenta uma tradução que seria quem é semelhante a Deus, ou semelhança a Deus. Mas a palavra se traduz como mensageiro, né? E que seria um bom nome para Moisés, ok. O pai deles, colocar o nome deles de mensageiro. É interessante isso, né? É interessante a gente imaginar tudo isso e saber que o que para nós importa é o que está na Bíblia, tá?
Nós estamos falando sobre Moisés. Nós estamos tendo uma aula sobre Moisés e falando sobre o nome dele. Mas é interessante você imaginar essas coisas. Nossa, qual que era o nome dele egípcio? Qual seria o texto, né? A gente não tem nenhum texto original escrito por Moisés. A gente só tem o Pentateuco, ele se perdeu totalmente. Então a gente só tem traduções, e não só o Pentateuco, na Bíblia toda a gente não tem texto original escrito pelo autor. Tudo que a gente tem é textos reescritos. Então é possível em algum momento alguém ter caracterizado melhor o nome dele? Esperamos que não. A gente crê que tudo que temos é o original, é o que Deus entregou para Moisés. Mas é interessante você pensar sobre isso, é você pensar a respeito do que está escrito no texto e qual o contexto daquilo que foi apresentado. Esse é o nome de Moisés. E uma outra coisa que nós vamos então falar aqui também, esse é Moisés, então nós falamos do nome dele, aqui tem a ver com a identidade dele. Mas e sobre os pais? Então a gente já falou de Arão, e a mãe dele? Sabe por que é gostoso falar sobre eles, sobre Arão e Joquebede, né, que são o pai e a mãe dele? Cara, quem são esses pais? Pelo amor de Deus. Um filho é o Moisés, que a gente já falou quem é esse cara. O outro filho é Miriam, que influenciou a cultura deles e era uma grande mulher. E o outro filho é Arão, que também foi o sacerdote, né? Foi a linhagem inicial dos levitas, né? Então, quem é esses pais? Que bons filhos que eles tiveram, né? Vamos reconhecer isso. Então, Arão e Joquebede, eles eram da tribo de Levi, então dos filhos de Jacó, 400 anos depois, seguindo a linhagem de Levi. Lá na frente, da lei, que os Levi iam se tornar os levitas, né? Que eram os levitas que nós conhecemos hoje. Eles já eram da linhagem de Levi, mas depois que receberam o sacerdócio. Então Moisés tinha um irmão chamado Arão, e tinha a irmã chamada Miriam. Moisés pede para Deus, para Arão ir com ele, porque ele era pesado de língua. Então, ele tem essa ajuda de Arão durante aquelas conversas com o faraó e durante as pragas, né? Características físicas e culturais. Então, ele não era um egípcio, ele tinha, de certa forma, uma vestimenta egípcia. Eu tenho 37 anos. Moisés viveu até os 40 anos no palácio. Então, 40 anos morando num palácio, sendo educado no palácio, muito bem instruído, com a melhor educação acadêmica da época. Era um império. O Egito era o império de todo o mundo, né? Esse império tinha uma capital, e essa capital tinha um palácio. E Moisés morava nesse palácio até os 40 anos. Moisés, ele não era avesso à cultura dele. Ele era, como nós dissemos, ele tinha um bom pai e uma boa mãe. Então, ele sabia quem ele era, da onde ele vinha, e ele sabia quem era o povo dele, e parecia que de uma forma muito forte, ele sabia qual era a missão dele, que ele ia libertar o povo. Ele sentia que ele poderia fazer isso. Você imagina, então, eu falei que eu tenho 37, sabe, você se sente em plena capacidade intelectual de fazer algo, você se sente em capacidade física de fazer algo, você se sente capaz, você sente que você tem uma vivência já. Eu não sou um menino de 10 anos, ou um jovem de 20 anos, eu tenho 37 anos. Então ele já tinha 40 anos de vivência, de palácio, conhecendo toda a religião, a economia, a política, e o Egito era muito rico nisso, era muito desenvolvido, sempre muito desenvolvido. Então ele era um hebreu, filho de escravos, mas que morava no palácio e tinha do bom, do melhor comida, do melhor alimento, e tinha de tudo do melhor, né? Eu fiz ali uma cronologia da idade dele. Aos 3 meses ele foi encontrado no Nilo, né? Foi deixado pela mãe, com a irmã cuidando, mas a filha do faraó encontrou ele no Nilo. Ele tinha 3 meses de idade, né?
Ele não era circuncidado, tá? Isso é uma informação importante também. Porque você pega um bebê circuncidado, tá claro que ele é hebreu, né? Porque eles já tinham já a circuncisão como aliança. Mas Moisés foi ser circuncidado já depois com a esposa, com Zípora, né? Até que ela acha um absurdo isso daí. Aos 3 meses foi encontrado pela filha do faraó. Depois de grande, né, desmamado, morou até os 40 anos no palácio. Aos 40 anos, ele tem ele vê uma injustiça acontecendo com alguém do povo dele, com um soldado egípcio batendo, ele vai defender e acaba matando esse soldado, ele esconde esse corpo desse soldado, e aí no dia seguinte os próprios hebreus estão brigando, e quando ele vai separar a briga, então você vê que ele já está em atividade, né? Ele está ali já no meio do povo, interagindo, tipo, já se destacando. E quando ele vai separar, o pessoal acha um absurdo, fala assim: alguém te constituiu liderança sobre nós? Nós temos os anciãos, nós temos outros líderes, você não é líder sobre nós. Você vai querer matar a gente igual você matou aquele soldado egípcio, né? E aí ele percebe que o que ele fez todo mundo estava sabendo, não era segredo. E é quando ele foge. E aí outra informação importante na vida de Moisés. Ele foge para a terra de Midian, que é um outro deserto, seria ao sul de Israel, do que é hoje Israel, entre Israel e a Jordânia, né? Fica bem na divisa ali, onde seria a terra de Midian. Ele foge para Midian, e em Midian ele conhece Zípora, ele começa a trabalhar para o sogro dele, e ele começa a morar ali, e ele passa mais 40 anos ali. E uma situação que eu acho o máximo nessa história é de que quando ele já tinha 80 anos, e eu não tenho 80 anos, então eu não sei como é que é você chegar aos 75, aos 78 anos de idade, e você já está estabelecido, certo? Você já está tudo resolvido. Você já tem a sua esposa, você já tem as suas ovelhinhas, né? Na verdade a ovelha é do sogro dele, mas ele cuidava. Uma hora que o sogro dele morrer, vai passar tudo para a gente vai ser o responsável disso aqui. Ele já tinha alguma coisa estabelecida. É muito semelhante, ao meu ver, à história de Abraão, porque Abraão ele estava morando em Ur dos Caldeus, e não fala que Abraão estava orando, falando: Senhor, meu chamado, me chama, quero trabalhar, eu estou aqui parado, não queria estar parado em Ur dos Caldeus, e Deus ouviu a oração de Abraão e falou: vem, sai da sua terra. Na verdade, o texto de Gênesis 12 fala que Abraão estava lá em Ur, Deus virou e falou: sai da sua terra e vai para onde eu te mandei. Então, Abraão recebeu um sai, ele não foi um pedido de oração, foi um sai. E em Moisés, se você parar para pensar, se Deus não aparecesse naquela sarça ardente, quando ele tinha os 80 anos de idade, Moisés tinha morrido em Midian e acabado a vida dele em Midian. Para ele estava tudo estabelecido, tanto que quando Deus começa a falar com ele fala: não, Deus, pesar de língua, chama outro, tem gente boa lá, poxa, estou longe, nem sei mais quem que é o faraó, quem que é o faraó? Morreu? Mudou? Não é para mim, sabe, eu estou velhinho já, chama um jovem, tem uns jovens aí, ó. Nossa, quando eu tinha 40 anos era bom, você podia ter me chamado com 40, mas agora eu estou velhinho e tal, já foi, né? Então, Deus aparece para Moisés e ele é bem enfático em chamar Moisés para libertar o povo. E aí nessa cronologia Moisés liberta o povo, nós vamos falar mais disso nas próximas aulas, mas Moisés liberta o povo, e aí ele passa com esse povo numa viagem que seria algo em torno, né, sei lá, de alguns meses, apesar de que era uma multidão de talvez 2 milhões de pessoas, mas era uma viagem, né, que ia levar um tempo, sei lá, vamos supor 12 meses, 18 meses, 2 anos, mas uma viagem através do deserto, chegando em Canaã. E não é assim. Eles chegam perto da terra, quando enviam os espias, aí 2 ali, Josué e Caleb, falam que a terra é boa, os outros 2 falam que não. E aí naquele momento o povo murmura, e aí Deus fala que agora vocês vão ficar vagando no deserto. Então eles chegaram próximo de Canaã, não entraram em Canaã e passaram 40 anos rodeando a terra, para depois entrar em Canaã pela lateral. Eles iam entrar em Canaã por baixo, né? Mas isso com 2 anos de viagem, talvez 1 ano e meio de viagem.
mas eles passam outros 38 anos até entrar pela lateral. E Moisés não entra na terra. Deu um spoiler agora do final. A gente já sabe, né? Moisés, ele não entra na terra, mas ele passa todos os ensinos, ele escreve esses textos, ele escreve Salmo. Então, na Bíblia, você não tem só o Pentateuco escrito por Moisés. Nós temos Salmo também escrito por Moisés, não só Davi, né? E outros autores. Então, a gente tem esse Moisés chegando à beira da terra de Canaã, olhando de cima da montanha, e Deus falando que ele não entraria, porque em algum momento ele feriu a rocha quando Deus mandou ele só falar a rocha, né? E que a gente tenta advogar a favor de Moisés, mas eu prefiro não fazer isso. E nesse momento Moisés morre aos 120 anos. E ali é o Deuteronômio 34, foi o texto que a gente leu. Não existiu outro homem como ele. E é sobre Moisés que nós vamos falar nas próximas aulas, porque tudo que a gente falar de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tudo foi escrito por ele. Tudo mão de Moisés, influência de Moisés, instrução de Moisés, recebida de Deus, passada para o povo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha gostado dessa aula, eu espero, eu gostei bastante. E a partir da próxima aula, a gente começa efetivamente em Êxodo 1 e vamos caminhar nesse primeiro contexto da libertação. Deus te abençoe. Tchau, tchau.